Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estou aguardando só mais um pouquinho para a galera toda entrar aí para assistir a nossa live, porque o início nosso é importante. E as pessoas que entrarem depois do início, pode ser que eles não entendam completamente qual é a ideia do nosso estudo, né? Então vamos aguardar mais uns minutinhos aí e a gente já inicia arrebentando com o nosso estudo. Você ser extremamente abençoado e aprender um pouco mais aí da palavra de Deus. Vamos lá, avisa aí o pessoal aí que a gente já está online. Solta nos grupos. E a gente já vai iniciar. Semana passada a gente falou sobre os milagres de Jesus. E hoje o nosso texto é sobre, nosso estudo é sobre a tentação de Jesus no deserto. Pesado. Extremamente pesado, né? Mas vai servir de um grande crescimento aí para a sua vida, como serviu para a minha. E vai ficar gravado nas redes sociais aí para todo mundo ouvir também, ser extremamente abençoado. Vamos lá, pastor Denis, dá para ir já? A galera tá aí? Tá todo mundo aí? Dá um joinha aí. Bom, galera, a gente vai falar sobre a tentação de Jesus. O texto base que eu usei para a gente esse estudo está em Mateus 3, do verso 1 ao verso 11, que fala sobre a tentação. A gente vai discorrendo toda a história, tudo o que aconteceu, lembrando os irmãos que não é um estudo bem simples, bem resumido, porque tem muita coisa profunda aí no meio de todas essas tentações que sofreu, que numa live não dá pra gente falar tudo. Então eu extraí o mais interessante para nós aí, eu vou tentar passar isso para você, que você consiga ser abençoado também, tá? Pra gente entender um pouco mais sobre a tentação de Jesus, sobre a vida de Jesus, eu preciso falar de um texto. Vou citar algumas coisas antes da gente entrar na tentação, no que a gente vai tratar hoje. E o texto que eu quero citar antes é o texto de Filipenses 2, do verso 6 ao verso 8, que diz assim, ó: embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Antes ele se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por que eu citei esse texto? Eu quero que você se apegue ao esvaziou-se. Quem já participou dos nossos cultos lá na Igreja Apostólica Cristo em Vós, já viu o pastor Denis falando uma palavra que eu vou falar agora e você vai lembrar, que está no grego diarsis, que a palavra chama kenosis no grego, que significa o quê? Que Jesus ele se esvaziou. Então eu começo a entender que ele se esvaziou. Então eu entendo aqui, vamos pensar, eu e você agora, nós somos seres intelectuais, vamos pensar. O Filho de Deus deixou o céu, deixou a sua glória, deixou o seu trono, se fez carne, fez-se homem e encarnou. E aquele que ele se encarnou, ele se esvaziou. E quando eu falo em se esvaziar, é que ele deixou de receber aquela glória que era devida a ele no céu. Para ficar mais claro para você entender, do esvaziar-se, pensa numa bola. Então a gente tem uma bola, ela está cheia ali de oxigênio, de ar ali que deixa ela inflada. Quando nós esvaziamos essa bola, ela deixa de ser uma bola? Não, ela continua sendo uma bola, mas ela é uma bola vazia. É a mesma condição. Jesus, ele deixou de ser Deus? Nunca. Ele apenas se esvaziou da sua glória para dar seguimento a tudo aquilo que Deus tinha proposto para que ele fizesse aqui na terra por mim e por você. Então, pensando aí, grava isso, ele esvaziou-se, que aí você vai conseguir entender aonde eu quero chegar, até a gente chegar na tentação de Jesus no deserto. E aí Jesus, ele se esvaziou, tomou forma de homem e habitou entre os homens, se fez homem aqui, como eu e você. No decorrer da vida dele, ele cresceu, foi uma criança, foi um adolescente, chegou a 30 anos, foi e se batizou. João Batista o batizou. Enquanto ele estava sendo batizado, a gente sabe de toda a história que na hora que ele saiu das águas, desceu o Espírito Santo de Deus em forma de pomba, os céus se abriram e ouviu uma voz: este é o meu filho amado, me agrado, Mateus 3,17.
Então eu consigo entender que naquele momento ele foi selado e foi tomado pelo Espírito Santo após ter saído ali. Foi como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim, ó, esse é mesmo o Filho de Deus. E naquela sequência a gente vê que o ministério de Jesus, então a gente vê que o ministério de Jesus ele se iniciou quando ele se batizou e o Espírito Santo veio e tomou a vida dele. Logo em seguida a gente começa a pensar lá em João 14, Jesus prometendo para nós, para mim e para você, que ele deixaria um consolador, que ele não estaria mais entre nós. Novamente o Espírito Santo. 14. E em Atos 2, no Pentecostes, se cumpre a promessa de Jesus para mim e para você. Recebemos o Espírito Santo. Já temos um grande ensinamento neste momento aí. Ninguém vai fazer a obra cheio do Espírito Santo. Ninguém vai conseguir vencer as tentações deste mundo, as provações deste mundo e vencer as obras da carne que lutam contra o nosso espírito se não estiver cheio do Espírito Santo. Possibilidade. Jesus, sendo Deus, iniciou o seu ministério quando ele foi tomado pelo Santo, já como uma revelação para mim e para você, que se ele, sendo Deus, iniciou o seu ministério pelo Espírito Santo, você e eu precisamos desse cara aí, do Espírito Santo, para vencer a todas as tentações. E aí, vamos notar alguma coisa aqui. Jesus, ele se esvaziou, se fez homem, e aqui habitou entre os homens. Foi batizado e foi cheio do Espírito Santo e iniciou seu ministério de redenção. É muito interessante isso. Primeiro ele se esvaziou, depois ele foi cheio novamente. Entender que ele se esvaziou da sua glória, que era celestial, desceu aqui na terra, se fez homem e foi cheio daquilo que Deus preparou para mim e para você. Parte de Deus dentro de nós, Espírito Santo. Então eu consigo entender que o Espírito Santo é extremamente importante para mim e para você, para nós conseguirmos vencermos as tentações do maligno e as tentações da nossa carne. Muito interessante o que eu vou dizer para você agora. Pode ser que você não saiba, que saiba, que já ouviram, mas logo após Jesus ter saído das águas, sido selado pelo Espírito Santo, ele iniciou o seu ministério e a primeira coisa que aconteceu no próximo capítulo, em Mateus 4, versículo 1, é que o Espírito Santo o levou ao deserto. Olha aí, velho. Não foi o diabo, não foram os homens, não foi nada que levou Jesus para ser tentado. Foi o Espírito Santo de Deus. É isso mesmo que eu estou dizendo. Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Então eu consigo entender que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo Espírito Santo. Eu e você vamos ser tentados, vamos ser levados também ao deserto para sermos tentados, né? A gente costuma dizer que o deserto é a escola do crente, né? A gente passa por períodos difíceis e por provações na nossa vida para que nós venhamos vencer e venhamos conhecer a cada dia mais as coisas celestiais que estão preparadas para nós. Mateus 4, verso 1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eita coisa doida, hein? Eu queria dizer tudo isso para conseguir entrar na tentação de Jesus no deserto. Durante a tentação de Jesus no deserto da Judéia, Satanás tenta fazer com que Jesus caia em erros, que ele chegue a pecar, que ele o adore, uma série de coisas. Mas eu quero trazer você num pensamento de 3 categorias principais de erros que Satanás tentou levar a cair. E são erros inerentes aos instintos humanos, né? Ao ser humano, como uma unidade biológica e espiritual ao mesmo tempo. Tem a tendência de até exagerar em suas necessidades. Então as suas necessidades são materiais, psicológicas, o que geralmente conduz a gente a errar. Então, quando o nosso psicológico, a nossa vida material e a nossa vida espiritual não estão centradas e ligadas na condução, a gente tem uma tendência enorme a pecar, a errar, a sucumbir às tentações. E as 3 principais categorias que eu quero falar das 3 tentações que Jesus sofreu são as seguintes: a fisiológica, a espiritual e a necessidade de autoestima e poder. Eu vou falar sobre isso com vocês, para vocês verem que ensinamento interessante para a gente conseguir vencer os dias maus. Então, a primeira tentação de Jesus é transformar as pedras em pães. Então, a gente vê na primeira tentação
de Jesus no deserto, o adversário, o diabo, de uma forma sutil, tenta atingir a necessidade fisiológica. Porque Jesus é muito interessante como o diabo ele é astuto e ele continua sendo da mesma forma. Eu e você, nós subestimamos às vezes o agir e o atuar dele. E ele está atuando tão sutil e tentando te pegar em tantas coisinhas pequenas que a gente deixa passar despercebido. E eu quero que você acorde hoje. Fique atento. Fique com os ouvidos atentos, olhos atentos, sendo conduzido pelo Espírito Santo para enxergar que você está sendo tentado. Então, a primeira tentação do diabo com Jesus é na necessidade fisiológica. Por quê? Jesus, ele estava vindo de uma privação, de um jejum de 40 dias. 40, às vezes eu e você, vamos fazer uma manhã de jejum e a gente chega na hora do almoço desesperado já. Fica apavorado querendo comer, dá dor de cabeça, dá fraqueza, dá tremedeira, as pernas ficam mole, uma série de coisas. Imagina Jesus, e eu quero lembrar você, ele esvaziou-se daquilo que ele estava na forma de homem, ele era como eu e você, ele tinha as mesmas fraquezas, ele tinha as mesmas dificuldades, ele sentia fome, ele sentia frio, ele tinha emoções, ele tinha tudo isso. 40 dias no deserto sem se alimentar. Mateus 4, do verso 2 ao 3, diz assim, ó, e tendo jejuado quase 40 noites, depois teve fome. Caramba, eu não conseguiria. Depois de 40 dias, eu acho que eu já tinha morrido. Não é possível isso. Eu provavelmente morreria, não sei você. Eu acredito que se a gente for dando a nossa vida, né, o nosso corpo a conseguir jejuar horas e vamos aumentando um dia, 2 dias, uma semana, a gente até chega a 40 dias. Mas é extremamente difícil, você não consegue de uma hora para outra. E aí, 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador, Satanás, o diabo, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E vê Satanás tentando Jesus na sua necessidade fisiológica. Ele estava em fome, ele tinha fome. Ele disse, meu, você está com fome? Transforma essas pedras aí em pães e se alimenta. O que eu quero mostrar para você? Que Satanás, isso revela que Satanás ele estuda as nossas necessidades mais evidentes e usa elas contra nós. Então, no período que você tiver mais dificuldades, sejam elas fisiológicas, fome, sede, frio, às vezes está enfermo, está, sei lá, depressão, uma série de coisas, síndrome do pânico, qualquer tipo de enfermidade, Satanás ele vai pegar essa área sua que ele já identificou que é uma fraqueza sua, pegar você ali. Então, se você tem dificuldade de alimento, você não consegue arrumar alimento em lugar nenhum, ele vai te induzir a querer que você tente roubar, alguma coisa assim. Sutilmente, ele vai dizer, mas fome, apesar disso, você só estava com fome, você roubou porque você tinha fome. E às vezes a gente se deixa levar, mas e acaba pecando. E tudo isso para quê? Ele usa contra nós, para que a gente venha cair em pecado contra o nosso... Então, Satanás, ele continua sendo o mesmo. Ele sempre vai querer fazer com que você caia em pecado e você desagrade a Deus. Essas necessidades, elas não envolvem apenas alimento, né? Quando ele tem outras necessidades, comida, bebida, descanso, sono, sexo, proteção, carinho, amizade, amor, é uma série de coisas que você pode ser atacado. Uma série de coisas. Aí ele tentou Jesus apenas em transformar as pedras em pães, então você vai achando que o diabo vai chegar em você em pães. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai pegar na sua fraqueza. Já te disse isso. Essas são áreas da sua vida humana em que a tendência ao pecado pode se manifestar. Por isso temos que conhecer a nós mesmos. Temos que procurar fazer um autoexame e entender onde temos as maiores fraquezas, para podermos andar vigilantes nessas áreas. Todos temos necessidades e o nosso adversário as usa para nos enfraquecer. Você precisa conhecer quem é você, conhecer os seus limites, conhecer o que você tem que fazer para se manter firme e não cair nas tentações do diabo. A explicação a essa tentação ela está em camadas mais profundas, encontradas na resposta que Jesus dá ao diabo. A resposta que Jesus deu para ele, já quebrou a pau, ele não teve mais conversa.
Interessante é que as respostas que Jesus dá, elas são decorrentes da palavra de Deus. Então, quando Jesus retruca a tentação que o diabo estava fazendo com ele retrucou com a palavra de Deus. Está aí a importância de eu e você conhecermos a palavra de Deus, porque nós podemos confrontar todas as tentações e as ciladas do diabo contra nós, tá? E aí a palavra de Deus em Mateus 4:4 mostra como Jesus respondeu. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Está escrito. Ele não falou assim, eu acho que não falaram. Ele disse, não, ele não falou isso. Ele disse assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus conhecia o que ele estava falando. Ele tinha embasamento para falar e afirmar o que ele estava dizendo. Ele conhecia, sim, porque ele estudou, sim, sobre as leis. Ele é conhecedor das leis, conhecedor da palavra que Deus tinha ordenado sobre a face da terra. Ponto final. Eu vou mostrar para você, ó. O nosso mestre Jesus, ele está citando as palavras de Moisés. Isso que foi dito em Mateus 4:4 que está em Deuteronômio 8, do verso 2 ao verso 3. Quando aquele grande líder de Israel fazia alusão ao povo no deserto, quando as provisões de comida acabaram, eles, rebeldes, ao passar a dificuldade de falta de alimento, murmuraram contra Moisés e contra Deus, desejando voltar à escravidão do Egito. Lembra-se? A gente tinha pepino, tinha cebola. Era isso. Foi nessa situação que essa palavra foi lançada. E agora temos que lembrar que Jesus, ele estava andando nos mesmos passos do povo de Israel no deserto. Há similaridade em o que Jesus estava fazendo com o povo de Egito. Por quê? Peregrinava no deserto. Jesus foi conduzido aonde? Ao deserto. O povo ficou sem provisão, sem comida e fazia jejum obrigatório, porque não tinha o que comer. Jesus estava sem comer há 40 dias, mas era um jejum voluntário. Orações, né? Para a gente conseguir entender a alusão do passado com o presente e Jesus de tudo isso. O que Jesus estava fazendo era uma representação do que havia acontecido com o povo de Deus no deserto. O povo pecou por não saber esperar a providência divina e murmurou contra Moisés e Arão e contra Deus. O povo não teve fé, e a falta de fé é pecado. Olha aí, se você para acreditar que Jesus vai suprir todas as suas necessidades, que ele vai trazer a provisão, que ele vai trazer o alimento, que ele vai sustentar a sua vida, você vai sucumbir em meio às tentações. Já agora Jesus, ele não nos mesmos erros que o povo do Egito cometeu lá, o povo do hebreu cometeu lá no deserto. Ele não cai nas mesmas tentações. Ele sabe que ele tem que esperar. Ele não transforma as pedras em pães. Ele estaria, de certa forma, violando a necessidade de ter fé. Então Jesus, ele poderia ter transformado as pedras em pães? Com certeza ele poderia, ele tinha poder para isso. Tanto que a gente viu o primeiro milagre de Jesus, ele transformando água em vinho, transformar pedras em pães, e tanta diferença assim. Ele faria, com certeza. Mas ele queria mostrar para mim e para você, se a gente estiver no deserto, sendo assolado, tentado, com fome, com frio, com sede, nós precisamos ter fé em Deus, que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. A gente precisa acreditar que Deus tem cuidado de nós. Lucas 12, o verso 29 ao 30, diz assim: não pergunteis, pois, que haveis de comer, haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais dela. Deus sabe o que você necessita. Ansiosos pelo que haveis de comer ou de beber, e nem andeis inquietos. O que mais tem acontecido na nossa vida hoje, no que estamos vivendo, nós estamos ansiosos, vamos ficar sem comida, todo mundo por causa da pandemia. Se a gente vai ficar sem água, porque a televisão já começa a mostrar que os reservatórios estão baixando. Então é um terror psicológico que acontece na nossa mente. Sutilmente o terror é feito por Satanás, para que nós venhamos perder a nossa fé, que Deus tem cuidado de nós. E está aí para você. Não se preocupe com nada disso. Deus sabe de todas as coisas que você precisa e Ele não vai nenhuma delas. E após a tentação de Jesus no deserto, é justamente isso que ocorre. Ele
é recompensado, ele passou na provação e é atendido. Então eu entendo, vem a provação, se eu venço esta provação com a palavra de Deus, através do que me conduz, eu vou ser premiado, assim como Jesus foi recompensado, que está em Mateus 4,11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, serviram, trouxeram alimento para Jesus, trouxeram bebida para Jesus, eles acudiram todas as necessidades de Jesus, porque ele conseguiu ver. Que eu quero que você entenda, permaneça no foco, na visão, firme, centrado somente em fazer aquilo que Jesus nos ordenou, e Deus vai suprir todas as suas necessidades e vai te abençoar em tudo aquilo que você necessita. Pega para você aí, se liga na visão aí, hein? A segunda coisa, a segunda tentação de Jesus é aquela palavra que diz que lança-te daqui abaixo, né? Então, Mateus 4, verso 5 ao verso 6. Então o diabo, olha o cara de novo aí, o cramulhão aí. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Pelo amor de Deus! Sabe o que o diabo estava fazendo? Enfiando a palavra de Deus em cima de Jesus para tentar ele. É dessa forma mesmo. Ele só fez o quê? Ele mudou um pouquinho escrito lá no Antigo Testamento, mas ele quis, sim, através da palavra de Deus, fazer com que Jesus atendesse àquela tentação de ordenar aos anjos a seu respeito para que o sustentasse naquele lugar. O homem, ele tem em si mesmo uma dualidade excepcional. Nós temos uma dualidade dentro de nós. Olha que interessante que eu busquei nos estudos para trazer para você, né? Nenhum outro ser foi criado dessa forma. Olha que louco, ó. Somos o pó da terra, mas recebemos o sopro divino. Olha a dualidade. Pó da terra. Então, somos como pó, não somos nada, mas recebemos o sopro divino, o sopro do fôlego de vida, parte de Deus ali que está, por isso temos vida, o fôlego de vida. Um espírito que nos conecta com o nosso Espírito Santo, que foi colocado dentro de nós, que nos liga a Jesus e a Deus o Pai. É umas coisas loucas, né? E como seres espirituais, somos filhos de Deus. E a evidência da nossa espiritualidade é viver na dependência de Deus. Alguém consegue viver sem a dependência de Deus? De forma alguma. Todas as coisas que acontecem, tudo que vem na nossa vida é através do suprimento de Deus e da dependência que temos em Deus. Como explicamos no item anterior que eu disse, desse nosso estudo, porém o nosso tentador, o diabo, o tentador, vem até Jesus e usa dessa dependência divina para atacar a fé dele. É dessa forma que ele faz às vezes com a gente, que está lá em Mateus 4,6, e diz assim: se tu és de Deus, olha questionando, se tu és o Filho de Deus. E interessante que Jesus, de forma alguma, disse: não, eu sou. Então Satanás sabia que ele era o Filho de Deus. Satanás conhecia com quem ele estava lidando. Só que sabia tomar da forma de homem, e por tomar a forma de homem, ele achou que ele conseguiria vencê-lo. Então ele diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão, nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. E veja que ele se utiliza do Salmo 91, presta atenção. E ele fez o quê? Ele tirou do contexto original. Ele distorceu a mensagem para fazer com que Jesus caísse em erro e tentasse a Deus. Tem alguma coisa estranha aí, né? Você viu o que ele fez? Ele pegou o Salmo 91 e distorceu. Ele já tinha feito isso, não tinha? Lá no começo, com Eva, a gente já chega lá. Mas só para você entender que o Satanás, ele continua sendo o mesmo. Ele continua querendo nos pegar e nos tentar da mesma forma. Salmo 91, verso 11, verso 12, está escrito assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não com o teu pé em pedra. Notem, para te guardarem em todo o teu caminho. Não era para se jogar, era para caminho. Então Satanás, ele fez o quê? Ele tirou um pouquinho fora do contexto para tentar pegar Jesus, meu. Às vezes ele usa de palavras
que estão na Bíblia distorcidas para tentar pegar você com sutilezas. Se é um conhecedor da palavra, você pode ser enganado por falsos profetas. É isso que eu quero dizer. Falsos profetas que vão tirar o contexto da palavra de Deus e imputar sobre você heresias. E você vai estar debaixo, não é um jugo de Deus, é um jugo humano que é sutilmente usado por Satanás. Olho vivo, conhecimento da palavra, senão você pode cair em uma dessas tentações. Satanás, ele novamente entra na sutileza. Ele não usa de mentiras inteiras, ele usa de meias verdades. Nosso pastor sempre fala isso. Satanás, ele não vai chegar em você com uma mentira inteira, não, ele fala uma meia verdade, assim como ele fez com Eva, né? E a gente começa a ver que ele não mudou nada, ele continua sendo o mesmo, né? E se não tivermos conhecimento de como ele age, vamos ser presas fáceis para ele. Comumente ele mescla mentiras com algum fundo de verdade, e a gente lembra de Eva, né? Se você não tocar ou não comer o fruto, não, peraí, era só para não comer. Eva podia tirar o fruto, podia olhar, podia apreciar, podia jogar de lado, mas a ordem era para não comer. E Eva, por não conhecer a palavra, caiu. A gente já sabe todo o declínio da história aí do pecado sobre a humanidade. Tá? Então quero dizer para você, não tente a Deus, não se jogue, não façam com alguns pregadores que a gente vê aí pela internet, que põe serpente para ser picado por serpente, porque afinal, não, o veneno não vai fazer mal contra a minha vida, eu vou me jogar do prédio, os anjos vão me segurar. Não vai nessa, não tente a Deus. A palavra é bem clara, não tente a Deus. Você está arriscando a sua vida e pelo curso humano você vai morrer. Essa é a condição, não vai ter conversa para você não, tá? Então não tente a Deus, ou seja, tome todas as suas atitudes necessárias para usar de uma intervenção divina. O que é isso? Faz aquilo que cabe a você fazer. Tenha a sua força, o seu intelecto, tente. Até onde você conseguir fazer, Deus vai deixar fazer. Aquilo que você entende mais para você fazer, aí ele entra no meio dessa história e as coisas mudam tudo. Aí ele faz conforme a vontade dele. Agora, se você fez de tudo o que estava ao seu alcance, e depois disso não atingir, então não temos impedir auxílio ao vosso Pai Celestial. Tá? Se você já fez tudo o que estava dentro da sua força humana, seu intelecto humano, e você não conseguiu executar ou atingir o objetivo que precisava na sua vida, aí você não se oponha, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com o teu Pai Celestial em oculto o vosso Pai Celestial te recompensará. Tá? O que eu quero dizer para você? Fica sentado no sofá esperando Deus fazer. Deus não é louco. Tá? Não fica. Tudo o que você precisa buscar das coisas celestiais e das materiais aqui, para que Deus te abençoe, precisa de esforço, precisa de uma busca, precisa de uma entrega. Não é assim, de mão beijada. Deus não vai ser assim louco dessa maneira de fazer comigo e com você também, tá? Então, Jesus, ele disse no Mateus 4,7, está escrito que ele respondeu para Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E fica essa palavra, não tente a Deus, tá bom? A terceira tentação de Jesus é o que Satanás fala, se prostrares. Mateus 4, verso 8 ao verso 9, diz lá, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe, te darei, se prostrado me adorares. Era o que Satanás queria. A intenção dele era justamente essa, que Jesus o adorasse, para que ele colocasse Jesus como a autoridade dele. Então a gente vê que Satanás queria que Jesus fizesse isso, e que Jesus tivesse acesso ao poder, a tudo aquilo que Satanás tinha conquistado lá no Jardim do Éden, que toda aquela dada para Adão, para dominar, dominar sobre toda a criação de Deus, e que na queda do homem lá no Jardim do Éden e entrou o pecado, toda essa autoridade foi passada para Satanás. Satanás está dizendo, tá vendo tudo isso aqui que eu tenho, os reinos, o poder, tudo, eu te dou se você se prostrar e me adorar. O que é Satanás? Qual é a proposta dele? A proposta dele era a seguinte, eu te entrego tudo, você nem vai na cruz e morrer. Você não precisa se fazer sacrifício por esses seres humanos tão medíocres, tão pecadores.
É simples. Se dobre diante de mim e me adore, que eu te dou tudo novamente. Essa era a condição que ele estava querendo. Então, você não precisa passar pela cruz, aquela via dolorosa. Você não precisa ser chicoteado, ser esbofeteado, cuspirem em você, ser humilhado, ser acusado de uma coisa que não cometeu, uma morte tão trágica e humilhante. Nada disso. Olha aqui, eu tenho um atalhozinho para você. Vai por esse caminho aqui, ó, que eu te dou tudo. Olha aí. Quantas vezes nas nossas vidas nós temos o poder de escolher os dois? Jesus ele disse também, a porta larga e a porta estreita, né? A porta larga que leva à perdição e a estreita que leva à salvação. Era a condição que Satanás estava colocando para Jesus nessa hora. A porta larga e a porta estreita, né? A diferença é que Jesus sabia qual era o propósito dele, né? Então assim, Satanás ofereceu para que ele não tivesse sacrifício algum. Então eu quero dizer para você, não existe atalhos para os planos de Deus. Existe uma vida devocional, uma vida de entrega, uma vida tempo, uma vida que você vai se abster do pecado. E por muitas vezes a minha família, que é uma família pastoral, a gente não está nas festas, a gente entregou a nossa vida em favor a Ele. Então a gente paga um preço alto, né? Com as coisas que são terrenas para viver as coisas celestiais. A proposta de Jesus é essa, para mim e para você. Nós temos das coisas que são desta terra, os prazeres deste mundo, para termos prazeres nas coisas celestiais. Então eu quero dizer para você, não é errado querer progredir, ser um supervisor, ter uma boa mente para si mesmo, não é errado decisão, é algo que te dá até um certo poder, mas o errado em tudo isso é você querer se promover em cima das pessoas. Então, o que isso eu quero dizer com isso? Você não deve perseguir por meios errados que suspeitam mal. Então, de maneira alguma, você lesar o seu irmão para conquistar algum poder, alguma promoção, algum cargo, seja ele numa empresa, numa igreja, ministério. Não, nada disso. Então, assim, às vezes para a gente conquistar as coisas, haver um sofrimento. E o sofrimento, às vezes, pode ser dentro de uma escola, pode ser dias de estudo, pode ser dentro de uma faculdade. Você vai ter que abrir mão de algum tempo teu para conquistar os seus objetivos. Com as coisas de Deus, da mesma forma. Quer conhecer mais a Deus, quer viver as coisas espirituais que estão preparadas para você e para mim, eu preciso tornar maior com Ele, conhecê-lo mais aprofundamento da palavra de Deus, mais conhecimento do Espírito Santo. Senão a gente não chega a lugar nenhum, tá bom? Então, às vezes, para tudo isso, a gente vai precisar do quê? A necessidade de acordar cedo, trabalhar longas horas, às vezes a gente tem que trabalhar. Tudo isso precisa de esforço para a gente ir a algum lugar e alcançar alguma coisa nessa vida terrena aí. Se você se dedicar no seu trabalho, nos seus estudos, Deus vai te abençoar e você vai conseguir atingir os seus objetivos. Nunca se esqueça, o seu Deus é quem te conduz a alcançar e chegar a lugares altos. É Ele que conduz. A esforço, Ele te abençoa. A gente vê a resposta de forma eloquente que Jesus dá para Satanás nessa tentação, que está lá em Mateus 4, verso 10. Ele diz assim: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. Glória a Deus, que seja assim para mim e para você. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele você há de servir. Por meio da verdade e da correta adoração a Deus, que passa por nossas ações cotidianas em amor ao próximo, é que nós seremos recompensados. Eu quero dizer para você que não tem jeito, irmão. Nós seremos tentados. E ser tentado não é pecado. Então nós todos seremos tentados. Jesus disse, né? No mundo esteis, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E trazendo essa ideia do contexto do ter bom ânimo, é manter-se de pé. É isso mesmo. Você precisa se manter de pé. Porque você vai ser bombardeado de tudo. As tentações, as afrontas, os inimigos, tudo, as confusões. Tudo quanto é lado vem o bombardeio. Jesus disse para nós, tende bom ânimo. Eu passei por tudo isso e eu venci. Vocês irão vencer também. Não, ser tentado ele não é pecado, tá? Pecado é se render às tentações. Aí é diferente. Quando você se rende às tentações, aí você se rende ao pecado. O diabo, ele não mudou.
ele não se reinventou, continua sendo o mesmo. O seu modo de agir é o mesmo. Nas tentações nós temos o leve e sutil agir do diabo. E para encerrar o nosso estudo de hoje, como uma palavra profética que vai cravar no seu coração aí, eu quero deixar o versículo 7. Olha aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e vós. E que essa palavra fique cravada no teu coração, que essa palavra seja uma que te sustenta, que te fortalece, que te faça caminhar em meio às dificuldades, em meio às tentações e todas as provações. Olha lá, resisti, sujeitai-vos, pois, a Deus. Existe uma condição, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso. Quando ele estava lá no deserto, quando ele foi tentado, ele se sujeitou somente em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ele fosse sacrifício e redenção por mim e por você. Resistiu ao diabo. E nós sabemos que no decorrer da história, o diabo fugiu da frente. Que fique para você. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele vai fugir da nossa vida, em nome de Jesus. Pega essa palavra, pega esse estudo, crava no teu coração aí, usa isso para a tua vida, fique atento, ligue os radares espirituais aí, deixa o Espírito Santo te conduzir, seja sensível à voz do Espírito Santo, para que você enxergue as tentações, para que você enxergue Satanás com a sua sutileza, com a maneira sutil de agir em meio às tentações e que você consiga resistir a todas e que ele parta em retirada das nossas vidas e nós alcancemos sim a vontade de Jesus para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Quero orar com você agora, fortalecer a sua vida para os dias de luta, para os dias de tentações. E que o Espírito Santo venha conduzir a tua vida em todo. Feche os teus olhos, incline sua cabeça. Se você tiver com a sua família aí, quiser dar a mão para eles, ore por cada um deles, se junte aí, todos vocês assistindo essa live aí. E eu creio que aonde chegar esse vídeo, onde chegar o poder dessa palavra e aonde chegar a minha voz aí, eu creio que Jesus vai atuar, o Espírito Santo vai quebrantar, o Espírito Santo vai transformar, vai começar a agir na sua vida. E se você está em meio às tentações do diabo, Jesus já vai estar te ajudando através do Espírito Santo. Feche os teus olhos, incline sua cabeça, junte sua família e vamos orar. Meu Deus, meu Pai, nós queremos, Senhor, neste momento te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, pelo teu carinho, pela condução, Senhor, do teu Espírito Santo em nossas vidas. Nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que tu venhas abrir o nosso entendimento, que tu venhas abrir os nossos olhos espirituais, que os nossos ouvidos sejam abertos para que possamos ouvir, entender, Senhor, e conhecer todo do inferno de Satanás contra as nossas vidas, para que possamos vencer sim o dia mau, para que possamos sim vencer as tentações do maligno contra a nossa vida. Fortalece-nos, Senhor, para que venhamos vencer as vontades da nossa carne. Ajuda-nos, Senhor, dia a dia a mortificarmos, Senhor, a nossa carne, a vivenciar somente as obras do Espírito na nossa vida. Faz-nos, Senhor, conhecer-te mais e mais. Senhor, eu te peço neste momento que o teu Espírito Santo invada o coração de cada um dos meus irmãos que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, que seja uma obra redentora de transformação. Se eles estão, Senhor, por tentações e por dificuldades, que eles sejam fortalecidos, Senhor, para vencer, que eles resistam o dia mau, que eles resistam o vosso adversário, para que ele parta em retirada e a sua presença seja verdadeira e real, Senhor, em meio a todas essas dificuldades. Fortalece, Senhor, a tua igreja, fortalece as famílias deste ministério, fortalece cada ministro, Senhor, cada pastor, cada um, Senhor, daqueles, Senhor, fazendo parte do teu reino, cada um daqueles, Senhor, que trabalham em favor da tua obra, todos aqueles que se entregaram a ti, sejam fortalecidos.